Juntos novamente, continuamos a leitura do livro Reportagens de Além-Túmulo, Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. A história de hoje, dois companheiros. Leonel e Benjamin, dois velhos amigos do plano espiritual, mutuamente associados no erro e na reparação. Depois de minucioso exame do passado, decidiram-se a pedir concessão entre novas experiências do mundo. Esposando opiniões diversas entre si, buscaram um orientador, ansiosos da necessária permissão para pronto regresso à luta humana. Após anotar-lhes as observações, sorriu o mentor amigo e obtemperou. É oportuna a solicitação. Vocês necessitam intensificar o aprendizado, iluminar o entendimento, adquirir sabedoria. Escolheram ambos o mesmo gênero de provas? Levantou-se Leonel explicando. Estamos de acordo no pedido, mas não temos a mesma preferência no capítulo das tarefas. Por minha parte, desejaria a oportunidade de movimentar patrimônios terrestres nos círculos da fortuna e da autoridade. Antes que ele terminasse, Benjamin embargou-lhe a palavra e esclareceu. Cá por mim, escolhi a condição de pobreza e sofrimento. Pediria, se possível, a suspensão de toda possibilidade de contentamento na terra. Encareço problemas de penúria e dificuldades a fim de valorizar o que hei recebido da providência. Estampando no semblante o sorriso sereno da sabedoria, o generoso orientador considerou. Não posso interferir na liberdade de ambos. Conhecem vocês a extensão dos débitos contraídos. De algum tempo, sou testemunha da luta enorme em que se empenharam para o resgate. Fizeram jus, por isso, a novo ensejo de trabalho e elevação. Devo ponderar, todavia, que, embora divergentes na escolha, ainda não poderão afastar-se um do outro, na próxima experiência de redenção. Partilha no erro determina partilha de responsabilidades e consequências. Ser-lhe-ão abertas as portas do serviço santificador. Não se desunam, pois, nos caminhos da purificação, jamais desprezem a possibilidade de aprender. Fortuna e pobreza são bancas de provas na escola das experiências terrestres. São continentes da probabilidade. Ambos oferecem horizontes largos e divinas realizações. Que saibam receber as bênçãos de Jesus, são os meus votos. Leonel e Benjamin ouviram os conceitos judiciosos, renovaram as promessas e partiram mais tarde, atendendo à própria escolha. Nasceu o primeiro na casa farta de rico proprietário rural, que lhe fora muito amado noutras existências. Daí a dias, velha serva da casa rica era igualmente mãe, fornecendo ao segundo o ensejo de realizar os planos traçados. Enquanto houve paisagens risonhas de infância, ambos os companheiros, tão unidos pelo coração e tão distantes pelo nascimento, viveram no róseo céu da harmonia. Mas quando Leonel começou a sorver o conteúdo dos livros propriamente do mundo, verificaram-se os primeiros sinais de incompreensão. Cada vez que o jovem bem-nascido regressava ao círculo doméstico, em gozo de férias escolares, assinalava-se maior distância entre eles e o camarada da meninice. Quando o anel de grau lhe brilhou nos dedos, estava consumada a separação. Passando a administrar interesses da família nos estabelecimentos do campo e da cidade, era ele o chefe, enquanto Benjamin se classificava no extenso quadro dos servidores. Nessa zona de testemunho ativo, entenderam que deviam proceder como estranhos, absolutamente separados entre si. No fundo, admiravam-se e amavam-se reciprocamente. Contudo, as ilusões terrestres os ensandeciam. Encegueciam. Ficavam cegos. Se Leonel se mostrava mais enérgico, atento às responsabilidades de administrador, desfazia-se Benjamin, em críticas acerbas e gratuitas, levado pelo despeito. Se Benjamin aumentava involuntariamente a lista de necessidades pessoais, multiplicava Leonel o rigor, levado pelo autoritarismo. A certa altura da experiência, não mais se saudaram um ao outro. Atritavam-se, trocavam acusações mútuas. O servo abandonou o trabalho diversas vezes, desejoso de experimentar a sorte em regiões diferentes. Todavia, incapaz de iludir o espírito da lei, voltava sempre, implorando readmissão.
Leonel, por sua vez, renovava a concessão de serviço, embora com agravo crescente de exaspero e tirania recíproco. Se o empregado solicitava melhoria de salário, o patrão restringia a remuneração e os benefícios. Embriagado na visão de lucros fabulosos, Leonel pusera a mente no egoísmo total. Desvairado de inconformação, Benjamin concentrava-se na rebeldia, daí resultando aumento intensivo de vaidade, orgulho, presunção, ciúme, despeito e indisciplina no coração de ambos. A providência divina, que jamais deixou criaturas em abandono, enviou-lhe socorro através da assistência religiosa. Mas o patrão, afeiçoado ao catolicismo romano, inclinava toda a leitura edificante a favor da própria causa. Valia-se dos conselhos do sacerdote amigo que o assistia para justificar os erros e do seu feitio egoístico. Obcecavam-no o apego ao dinheiro e a ideia de lucros fáceis. Quanto ao empregado, tornara-se espírita convicto, porém, cegavam-no a inconformação e a revolta. Qualquer advertência dos instrutores espirituais era interpretada pelo inverso. Se o amigo do outro lado da vida aludia à paciência, não enxergava ele a informação própria, e sim o defeito alheio ou a insuficiência dos outros. Se ouvia dissertações sobre a caridade, lembrava dos afortunados do mundo com ironia. Benjamin era, afinal, desses enfermos que consideraram um remédio excelente para os outros, mas nunca para si mesmo, enquanto Leonel se valia das consolações da Igreja Católica para consolidar tradições autocráticas. Benjamin esquecia as lições do Espiritismo para armazenar indisciplinas e difundir desesperações. Absolutamente envenenados de teorias mentirosas, terminaram ambos a experiência humana na posição de inimigos irreconciliáveis. Despertando na vida real, sentiam-se estranhamente algemados um ao outro, cercavam-nos sombras espessas e tristes, e como se houvessem enlouquecido, perdendo a luz da memória, somente a custo de muitos anos conseguiram fixar recordações das existências obscuras. Quando a lembrança lhes felicitou o espírito abatido, compreenderam a situação, desolados, e puseram-se à procura daquele mentor generoso que lhes havia banhado o coração de sábios conselhos. Depois de longo tempo, que lhes marcou angústias dilacerantes, foram readmitidos à presença do carinhoso orientador, que ante as lágrimas de ambos exclamou serenamente: não estranho a dor que lhes fere o espírito enfermo, a face do tempo perdido e do ensejo malbaratado. Não lhes faltou inspiração divina para o êxito necessário. Entretanto, esqueceram, mais uma vez, a lei do uso, internando-se num abuso criminoso, esquecendo que a pobreza e a fortuna constituem oportunidades do serviço divino na terra. Os que administram são mordomos, os que obedecem são operários, mas no coração augusto do nosso Pai estamos inscritos indistintamente na categoria de cooperadores de suas obras. Se era justo obter moderação, paciência, confiança, fé, resistência sublime com os valores da pobreza, o ganhar humildade, ponderação, entendimento, autodomínio, bondade e paz com os valores da riqueza. Adquiriram vocês desesperação, rebeldia, vaidade e ruína. Não posso asseverar que voltaram piores que no passado, porque ninguém regride na evolução perpétua da vida, mas posso afiançar que voltaram mais sujos. A crise de ambos é de estacionamento complicado. Enquanto outros irmãos nossos costumam deter a marcha em jardins ou florestas, preferiram vocês a parada em lamaçal inconcebível. Valeram-se das sagradas posições de administrar e obedecer, tão só no propósito de oprimir e menosprezar. Esqueceram que todo o trabalho honesto do mundo é título da confiança divina. Não observo qualquer traço de superioridade moral entre um e outro. Ambos faliram desastradamente, e a dolorosa experiência dos que prometem sem saberem cumprir é o fracasso do aprendiz pelo descuido próprio. Não vos declarei que pobreza e riqueza são continentes da probabilidade? Cultivaram, porém, a terra das concessões benditas, enchendo-a de ervas venenosas e povoando-a de monstros e fantasmas. Mascararam-se a si mesmo e caíram no pântano. Que posso fazer agora, senão lamentar a imprevidência? Ambos os companheiros de infortúnio ouviram-no em pranto. Reunindo todo o cabedal
de energias próprias, Leonel adquiriu coragem e interrogou. Não poderíamos, entretanto, recomeçar juntos a prova da fortuna e da pobreza? Estou convencido de que venceremos agora. Sim, respondeu o instrutor sabiamente. A medida é possível. No entanto, segundo observei, vocês regressaram enlameados. A oportunidade desejável, por enquanto, há de ser de lavarem-se convenientemente, a fim de prosseguir o caminho. Calou-se o mentor amigo, Leonel e Benjamin entenderam, sem dificuldade, e depois de algum tempo renasciam na terra, procurando o tanque fundo e vasto do sofrimento. Meus amigos, as provas são muito difíceis. O poder, a beleza, a riqueza, são provas muito difíceis, talvez muito mais difíceis que a pobreza, que nos mantém humildes. Vamos sempre procurar saber se estamos cumprindo o nosso dever, não é verdade? Por hoje ficamos aqui. Aguardo todos no próximo caso.